Senhoras e senhores, estamos online. Legal. Bom dia, galera. Vamos começar mais um Pro PHP, iniciativa da comunidade PHP-PB. E hoje a gente tem como palestrante principal o Evaldo Júnior, lá de Santos. Fala aí, Evaldo. E aí, tudo bom? Temos também participação internacional da Érica, né? Tá lá na Holanda, E aí, distante. galera? E temos também o Ítalo Queiroz, lá de Brasília, possível futuro palestrante aqui no Pro PHP também. Vai estar discutindo com a gente mais tarde todos os assuntos que a gente colocar em pauta. A gente vai começar com a palestra do Evaldo, né? E é isso aí. Tá contigo a bola. Vamos lá. Eu só tô fazendo um tweet aqui para poder espalhar mais a ideia, para ver se mais gente vem assistir. Bom, Ah, legal. qualidade de código. Prontinho. E Fala um pouco tá, sobre você aí, cara. Se apresenta e sobre o tema da palestra também. então tá bom. Bom, pessoal, bom dia, né? Todo mundo que está aí assistindo a gente, pessoal que fez o convite aí, né? O Abdala, que me chamou lá na lista do PHP PB. Falou, então, você falou um negócio bacana, vamos lá, vamos fazer um hangout. Opa, vamos nessa. Então, vamos lá, vamos falar sobre PHP. Bom, sou desenvolvedor, trabalho com PHP há alguns anos já, talvez uns 4, 5, não sei. Talvez assim como a maioria dos programadores de PHP, eu comecei fazendo coisas menores e provavelmente coisas sem estrutura nenhuma, sem planejamento nenhum. Era meio que pega aí, mistura HTML, PHP, CSS, SQL, JavaScript e o que mais der na telha, vai jogando tudo no mesmo arquivo que a coisa funciona, sabe? Infelizmente o PHP é um pouco assim, né? Então você não tem muita essa coisa de separação de camadas e tudo mais. E aí, tá, legal. A evolução veio, aprendi a usar frameworks, aprendi a estruturar melhor um projeto, a trabalhar melhor, de repente buscar ter menos dor de cabeça no futuro, né? Que às vezes fazer uma coisa rapidinho, você acaba complicando o seu eu do futuro, né? Então, talvez seja melhor o seu eu do presente fazer as coisas melhor e deixar a vida um pouco mais fácil para o eu do futuro. Ah, Bom, é basicamente isso. Hoje em dia desenvolvo sistemas comerciais, assim, sistemas para empresas, sites, esse tipo de coisa, usando o PHP. Dificilmente hoje em dia eu vou trabalhar com PHP puro, vou sempre buscar usar um framework ou alguma coisa desse tipo. E estou sempre em busca de ferramentas, de formas de melhorar o dia a dia e principalmente melhorar também a comunidade PHP. Né? Por isso que aceitei aí o convite da Abdala para estar aqui e falar mais sobre PHP, sobre a evolução da nossa linguagem e tentar desassobrinhar um pouco o mundo do PHP, que eu acho que é muito importante. E, bom, sobre mim, eu acho que é basicamente isso. E acho que dá para a gente começar então a palestra, né? Passar os slides aqui para vocês e tudo mais. Então é o seguinte, deixa eu compartilhar aqui minha telinha. Tá aqui. Bom, então tá bom, pessoal. Seguinte, eu vou falar sobre evolução do PHP, tá? O que que tem, quais as mudanças que a nossa comunidade vem sofrendo e por que que isso é bom, tá? Por que que é bom a comunidade PHP passar por essas mudanças e como que a gente pode fazer para também acompanhar essas mudanças e não ficar para trás, que é muito importante, né? Ah, Todo mundo sabe que PHP é a linguagem número um da web, pelo menos nos servidores que publicam qual é a linguagem que estão utilizando, sempre está lá como PHP, né? A maioria dos servidores é PHP, a maioria dos projetos é PHP. Temos grandes projetos em PHP, né? A própria Wikipedia, um dos maiores sites hoje em dia, que é o Facebook, é feito em PHP também. Temos o WordPress, e temos várias ferramentas que são feitas em PHP e, e isso facilita, né, o PHP a ser muito grande e também a facilidade de uso, que ajuda também o PHP a crescer. Mas eu vou falar um pouco mais disso então durante a palestra aqui. Bom, seguinte, para os que já programam aí em PHP,
olhem esse código e me digam se vocês não se identificam com isso, se já viram isso alguma vez na vida, né? Do nada começa HTML, aí tem uma tag PHP que começa ali sem nem ter o PHP, né? É a short tag que está sendo usada. Aí a pessoa vai lá e tira o display errors, porque acha que é feio ficar mostrando um monte de erro. Então, em vez de corrigir os erros, o que eu faço? Eu boto um display errors igual a zero e pronto, vamos em frente. Tem um session start ali, então não remova essa linha, porque senão vai parar de funcionar a coisa toda. Aí tem uma global, tem um include com arroba para caso de erro, e aí o erro vai ser ignorado. Já tem o display error zero, ainda bota um arroba só para poder melhorar ainda mais a coisa, né? Então, assim, isso daí é uma coisa que infelizmente é relativamente comum, né? Tudo bem, isso é um código pequenininho, eu fiz só para demonstrar mesmo, tem um mini CSS ali, só de uma linha também para mostrar, mas o lance é, eu estou mostrando aí que PHP é uma linguagem que nos dá muita liberdade para trabalhar, tá? E com liberdade você tem que ter responsabilidade, sabe? Então, você tendo liberdade para trabalhar, você vai poder fazer essas coisas. E não é porque você pode fazer que você deve fazer. Então, você tem que buscar melhorar, né? Se aprofundar e se profissionalizar mesmo, né? E que nem eu falei, acho que pensar no seu eu do futuro talvez seja a melhor coisa que você pode fazer. Bom, então, assim, não trabalhe dessa forma, tá? Não faça isso. Só que temos um outro grande problema que é o seguinte, né? Um dos maiores inimigos do PHP, e talvez seja o maior inimigo do PHP, é o PHP de alguns anos atrás, né? Hoje em dia, se a gente for ver os hosts para hospedagem de PHP, a maioria, por exemplo, ainda está hospedando PHP 5.2. Então você acaba ficando preso naquela versão do PHP por conta do seu servidor, da sua hospedagem, não te permitir ter uma versão melhor, uma versão mais atual. Então, o PHP de alguns anos atrás, que o PHP, assim como outras coisas e outras linguagens, ele evoluiu. Então, ele teve as versões toscas dele, teve a orientação a objeto mal feita, teve muita coisa ruim, mas ele evoluiu, né? Não que hoje em dia ele seja perfeito, mas ele está em evolução, né? Então, olha só, se você for no Google e colocar apostila de PHP ou tutorial PHP, uma coisa assim, esse é o primeiro resultado que aparece. E sim, é uma apostila de PHP datada de 2003, ou seja, 10 anos atrás, e é o primeiro resultado no Google. Ou seja, o Google também está ajudando a causar com o PHP, né? Então, é mais um problema, olha só. Esse é o tipo de código que está aí para ensinar novos programadores PHP. Então, isso é péssimo, né? Você vai acabar ensinando da maneira errada. A gente tem que tentar evitar essas coisas também. Sim, claro. Vai pegar uma apostila, no mínimo vê a data dela. Pega uma coisa que não seja de 10 anos atrás, pelo menos. Bom, um outro inimigo do PHP são os programadores PHP, né? Não sei se essa figura aí identifica, não sei se essa figura aí identifica bem o que eu estou querendo dizer, mas os programadores PHP também são um problema. Olha só, esses dias não, né? No final lá de 2012, teve uma discussão em uma das comunidades PHP que eu participo de trocentas delas, né? E a discussão era mais ou menos assim, ó. Gente, alguém está acompanhando essa mudança radical no PHP, essas polêmicas e tal, não sei o que, vai mudar muita coisa. E era esse texto aí do meio bit, que é um texto de 2006. E o cara falando, meu, PHP 6 vem aí. E tipo, não, o PHP 6 não vem aí, sabe? Então, assim, é aquilo que eu tô falando, sabe? Você quer pegar um texto, você quer falar sobre a sua linguagem, vê a data daquilo, sabe? Porque hoje, se você fala de PHP de 5 anos, de 10 anos atrás, era uma linguagem muito diferente do que está hoje em dia. Eu tô falando, tá perfeito? Não tá, mas ele tá mudando. Então, pega coisa nova, sabe? Pegar texto antigo é realmente ruim. Bom, uma coisa ruim que o PHP tinha e ainda tem é o lance das variáveis globais. Isso está sendo removido agora, né? As próximas versões já não vão mais ter nem essa possibilidade de você usar o registro globals, então ótimo, né? Maravilha isso, ainda bem.
E aí eu mostrei então esse monte de coisa ruim aí do PHP, esse monte de mistureba de código, né, o código macarrão aí, código espaguete, enfim. E o lance é, tem alguma maneira correta então de se programar em PHP, né? Porque do jeito que eu estou falando, então do jeito que parece, PHP é uma linguagem tosca, é uma linguagem ruim, é uma linguagem que só serve para fazer besteira, né? Mas na verdade não. Sim, existem maneiras de se programar bem para PHP, de fazer as coisas direito com PHP. Bom, PHP tem diversos frameworks, né? E esses frameworks são bases para você construir uma aplicação, né? Então, um framework, ele é uma base de código, uma base de informações que já supre um monte de problemas, um monte de necessidades que você provavelmente ainda não passou, mas que vários programadores do mundo inteiro já passaram. Então, assim, você no Brasil tem uma vivência que um programador da Índia não tem, mas ele tem uma vivência que você não tem, que um programador da China e um programador do Japão e outro dos Estados Unidos, cada um vai ter uma vivência, cada um vai ter um problema diferente. Mas existem os problemas em comum. E é isso que os frameworks tentam resolver. Eles tentam te dar base para poder trabalhar. Só que o problema é, da mesma forma que temos problemas diferentes e temos visões diferentes sobre como resolver esses problemas, os frameworks ficavam muito fazendo o famoso reinventar a roda, né? Então cada um fazendo do seu jeito. Então uma galera resolveu se reunir e formou um grupo que é o FIG, né? Que é um grupo para interoperabilidade entre os frameworks. Essa foto que está aí não é do FIG, foi uma foto que eu achei lá no Flickr, de uma galera reunida, mas é mais ou menos essa a ideia, uma galera que se reuniu, vários programadores de vários frameworks diferentes se reuniram para poder estabelecer padrões para o PHP para que todo mundo pudesse trabalhar de uma forma parecida. Então, olha que legal. Você sai de uma linguagem onde tem cada um fazendo as coisas do seu jeito, e aí você começa a ter frameworks que já começam a ajudar, e hoje em dia os frameworks já estão cooperando em vez de brigarem entre eles. Então, isso é muito bom. Isso é ótimo para a nossa comunidade. Tá? Então, juntou-se lá o PHP Fig. E aí, disso, do Fig, uma das coisas bacanas que surgiu foi esse site aí, o PHP The Right Way. Tá? Você também pode acessar o br.php The Right Way, que é a versão em português. E aí, esse site ele tenta te mostrar todo o jeito certo de fazer. Olha, use arquivos em UTF, se vai usar banco de dados, faz assim, faz assado, tenta usar um framework desse jeito, usa o autoload de classes assim, ou então daquela forma. Então, é um site que tenta te mostrar a forma correta de se fazer as coisas. Recomendo, depois entre nesse site aí. Tá? Vou deixar o link aqui nos slides para vocês pegarem depois, então recomendo bastante. Bom, algumas coisas lá que o PHP The Right Way fala. Use sempre a versão atual do PHP. Não fica pegando versões antigas. Então, hoje em dia, se você for trabalhar com a 5.3 ou a 5.4, tá legal, tá bacana. Os frameworks estão suportando, no geral, a partir da versão 5.3. Alguns que são mais adiantados, por assim dizer, já estão usando o 5.4, como é o caso de alguns componentes lá do Symfony. Então, no geral tenta pegar sempre a versão mais atual, ou hoje em dia, no caso muito específico, 5.3 ou 5.4, tá? Pelo menos. Foge da 5.2. 5.1, 5. Enfim, foge dessas coisas mais antigas aí. Quem programa em PHP, e por exemplo, quem usa o Windows, assim como, sei lá, eu comecei usando Windows e hoje em dia eu uso Linux, há alguns anos já, vai sempre buscar um conjunto de ferramentas para programar em PHP. E, em geral, esse conjunto ele traz um servidor web. Então, que atira a primeira pedra quem nunca usou LAMP, WAMP, não, desculpa, LAMP não, quem nunca usou o Champ, o Easy PHP e não sei o que, esses carinhas sabem que eles ajudam. No começo eles ajudam bastante. E você pode usar sim. Mas hoje em dia, para você desenvolver com PHP, você não precisa mais ter um servidor HTTP instalado na sua máquina. No PHP 5.4, se você navega através da linha de comando até o diretório onde está a sua aplicação e dá esse comando aí, php-s, coloca o IP da sua máquina ou deixa tudo zero dessa forma e coloca uma porta, ele começa um servidor embutido ali e ele já te dá as mensagens de erro ali mesmo e tal.
e você pode programar dessa forma, sem nem usar um servidor HTTP externo, como um Apache, ou um Nginx, ou alguma coisa desse tipo, tá? Então, isso é muito legal, porque principalmente vai Python, Java, você dificilmente vai ter um Apache instalado para programar. Você vai usar os servidores dele, sabe? Para Python, os frameworks em geral trazem até ferramentas prontas para isso, como é o caso do Django, Flask. Agora, no PHP também já dá para fazer isso, e o Symfony, por exemplo, já faz isso, usando o PHP, o servidor embutido, e a coisa está indo para esse caminho. Então, você nem precisa mais de Apache para programar em PHP. Bom, Uh, quem faz include aí no código, né? Todo mundo faz include no código o tempo todo. Então, hoje em dia, você não precisa mais fazer includes. Você pode usar o autoload do PHP e o sistema de namespaces dele. O sistema de namespaces é uma coisa, assim, linda, sabe? Você pode ter funções com o mesmo nome, classes com o mesmo nome, desde que... o me gusta ali. Bom, desde que estejam em namespaces diferentes, sabe? Vou citar mais uma vez o Python aqui. Eu sei que eu já estou falando de PHP, mas eu vou citar mais uma vez. Lá no Zen do Python fala que namespaces são uma ótima ideia. Vamos ter mais ideias desse jeito, né? Então, sim, namespaces são legais. Procura aprender sobre namespaces, entender como é que eles funcionam e principalmente o sistema de autoload do PHP. Você não vai mais ter que fazer include no seu código, tá? Isso é muito legal. Ele carrega as classes automaticamente conforme a sua necessidade. Bom, além de seguir desculpa, acabei pulando uma coisa muito importante. Essa PSR0 que eu falei, do autoload, ela veio lá do FIG, tá? E o FIG também fez as PSRs 1 e PSR2, que são os guias de estilo para PHP. O que é um guia de estilo? É como que vai ficar o teu código. Por exemplo, como é que você vai nomear funções, você vai usar, por exemplo, a caixa alta, a caixa baixa. Você vai escrever, por exemplo, true e false, tudo maiúsculo, tudo minúsculo. Você vai abrir chave numa função ou numa classe na próxima linha, na mesma linha da declaração. Tudo isso define o guia de estilos, tá? E por que é legal ter um guia de estilos? Porque o código fica mais parecido. Então, quando você abre o código de alguém, vai ser mais parecido com o seu, pelo menos na estilização. E isso é legal porque facilita a interoperabilidade e facilita também manutenção de sistemas e tal, esse tipo de coisa, tá? Então, assim, seguir as PSRs não é uma coisa obrigatória. Seu PHP vai continuar funcionando sem seguir isso. Mas é legal, né? E que nem eu falei, pensa sempre no seu eu do futuro. Se você não for pensar no seu eu do futuro, pensa que a próxima pessoa a dar manutenção no seu código é um serial killer e ele tem o teu endereço. Então, assim, ele vai atrás de você se você não fizer as coisas direito, tá? Então, tenta seguir lá as PSRs. Vai ser bom para você, vai ser bom para sua equipe no final das contas. Ah, uma coisa muito interessante das PSRs, as PSRs 1 e 2, as duas foram propostas por um brasileiro, deixa eu lembrar o nome dele aqui, o Klaus Silveira, e foram aprovadas lá pelo grupo do FIG, né, que é um grupo internacional. Então, mais uma coisa bacana para a gente usar aqui no Brasil, que, poxa, é um padrão criado no Brasil, olha que legal. Tudo bem, criado no Brasil com bases internacionais, mas é um padrão feito por um brasileiro, isso é muito legal. Então, olha só, a PSR1, você pode seguir a 1 sem seguir a 2, mas para seguir a 2 você tem que seguir a 1, é mais ou menos assim. Então, assim, a PSR1, ela tem um padrão de estilos básico, tá? Então, vai te dar algumas opções lá do que você tem que fazer, que nem eu falei, como, por exemplo, usar sempre o TF8 no seu código, fugir dos ISOs lá da vida. Algumas coisas com relação a como abrir chaves, esse tipo de coisa, mas ainda não é um padrão muito rígido, tá? O padrão mais rígido é o da PSR2, que aí sim é um guia de estilos bem mais completo, que tenta deixar teu código muito mais padronizado para você poder compartilhar isso e ficar mais simples para os outros entenderem, tá? Então, PSR1 é mais básica, PSR2 tem muito mais regras para você seguir. Depois eu vou deixar uns links aí.
Se você não segue as PSR 0, seu código vai seguir um estilo mais ou menos assim, né? Sem guia de estilo fica uma coisa meio bagunçadinha, então corre disso. Opa! PHP é multiparadigma, tá? Então isso é uma outra coisa também que lá no PHP The Right Way fala, é que PHP é multiparadigma. Por exemplo, como é que você resolve um problema de programação em Java com orientação a objetos? Por quê? Porque Java não dá para você programar procedural. Então é orientado a objetos. Já PHP não, te permite programar de várias maneiras, né? E aí também podem surgir problemas, exatamente pela liberdade. Você pode ir por vários caminhos, né? Isso pode ser um problema, mas também pode ser uma coisa boa se você souber aproveitar as liberdades que a linguagem te dá. Bom, que nem eu falei lá do lance dos namespaces, organização, imagina seu código sem namespace. É desse jeito aí. E aí com o namespace você organiza e fica mais bonitinho dessa forma assim, tá? Namespace não é uma coisa que eu consigo explicar muito rápido para uma palestra que nem essa daqui, mas é uma coisa que vale a pena muito pesquisar, tá? Frameworks mais atuais já estão trabalhando com namespace, então se você vai trabalhar com Symfony, com Symfony 2, com Zend 2, com Laravel também, Laravel 4 agora, esses caras já estão usando namespaces e é muito legal o lance de separação dos espaços de nome, né? Conhecer a biblioteca padrão do PHP é fundamental. Por que é fundamental conhecer a biblioteca padrão? Para evitar de você fazer coisas, de você refazer coisas que a linguagem já faz, né? Então, por exemplo, eu sem querer já comecei a escrever uma função que pegava um array e transformava isso em um JSON. Mas o PHP já faz isso, sabe? Então, assim, por puro desconhecimento da linguagem padrão, da biblioteca padrão, eu já acabei escrevendo coisas que não eram necessárias, né? Então, o ideal é conhecer bem a biblioteca padrão, e se você está usando um framework, conhecer bem o que o seu framework faz para você, para evitar de você repetir funcionalidades ali, e depois alguém que vai dar manutenção fica perdido, tá? Para adicionar funcionalidades no seu projeto, você pode usar o pair, que é um repositório de extensões para PHP. Lá tem diversas extensões para você usar. Por exemplo, eu já precisei usar uma extensão para ler as meta tags lá de um arquivo MP3. Achei lá no pair uma biblioteca interessante para poder fazer isso. Então, vale a pena conhecer bem o pair, saber como que ele funciona e quais os problemas que ele tenta resolver. Um outro sistema para pacotes no PHP é o Composer, que hoje em dia está sendo muito usado, e o Composer ele é sensacional porque você deixa um único arquivo dentro do seu código que diz quais são as dependências dele. Então você não precisa mais ter tudo instalado na sua máquina, você pode ter um projeto que tenha as dependências dele embutidas, por assim dizer, dentro de um arquivo Composer, e depois ele instala sozinho essas extensões para você. Para usar o Composer, aí tem um exemplo do Composer, isso daí é de um site, então lá está o namespace desse site, né, nome da empresa, depois o nome do projeto, uma descrição, o autoload especificando que ele tem que usar o diretório src, né, o source ali, para poder ler as informações, e depois ali o que ele precisa. Então, olha só, isso é um software que vai usar o Silex como um micro-framework, o Twig para fazer a geração dos templates, né, renderização lá dos templates, e vai usar também o Twig Extensions para poder usar algumas coisas adicionais lá no Twig. E a estabilidade mínima desses pacotes que eu quero é o dev, então ele vai lá buscar. O legal é que o Composer ele busca, por exemplo, lá no próprio GitHub, esses pacotes. Então isso fica mais legal ainda, bem mais interessante. O site Packagist é um site onde tem a lista de pacotes que o Composer suporta. Então lá você pode pesquisar e dar uma olhada no que ele faz. Então lá tem vários pacotes que você pesquisa e depois você adiciona no seu Composer e ele baixa no GitHub para você. Bem interessante. Siga padrões de projeto, siga design patterns, tá? Por exemplo, MVC.
é um padrão que hoje em dia é muito usado, vários frameworks trabalham com MVC, então é interessante de você conhecer bem o MVC. O lance é, eu, por exemplo, escorreguei muito com o MVC logo no começo. Por quê? Porque eu queria aprender MVC, desculpa, eu queria aprender a usar frameworks sem aprender MVC. Só que os frameworks usam MVC. Então o lance é, para primeiro, entende como é que o MVC trabalha, a troca de informações entre as camadas, isso é muito importante. E aí depois sim, tenta aplicar tudo isso em um framework. Aí você vai se dar bem. Ah, Sabe por que tem muito arroba por aí em código PHP? Muita supressão de erro? Porque o próprio PHP também não ajuda muito na questão das exceções, né? Esses dias eu fui usar alguma coisa e aí eu tentei fazer lá um try, alguma coisa, né, para poder usar a exceção, e a própria biblioteca padrão fazia um print do erro, né? Então isso era bem ruim. Ah, então o lance é assim, vai construir as suas bibliotecas PHP, já começa a construir usando exceptions. Deu algum erro, sobe uma exceção. E aí o programador que está usando a sua biblioteca vai tratar essa exceção. Mas não coloca tipo assim, ó, print, ou então o echo deu erro, sabe? Não faz isso. Usa exceções, que a linguagem está aí para isso, tá? A biblioteca padrão do PHP está recebendo mais exceções, então com o tempo essa coisa vai melhorar bastante. Por mais que a própria biblioteca padrão ainda não tenha muitas exceções, está melhorando, tá? Vocês estão reparando que o tempo todo eu estou falando está melhorando, eu não estou falando que o PHP é perfeito, hein? Porque não é. Bom, vai trabalhar com banco de dados, por exemplo, se você usa lá o MySQL Query, MySQL alguma coisa, saiba que isso vai morrer também. Próxima versão do PHP não suporta mais esse MySQL, você vai ter que usar o MySQL I. Ou então, você pode fazer melhor e você pode usar interfaces para acesso ao banco, né? Como, por exemplo, o PDO, que ele padroniza o acesso a diversos bancos de dados e você não precisa ficar usando as funções específicas de cada um dos bancos. Então, se a sua aplicação, se você tiver que mudar de banco de dados, você troca lá a string de conexão e pronto. Você não precisa ficar procurando no código inteiro as funções e trocando as funções para as funções de um outro banco de dados. Tá? Então é bem legal usar o PDO. Ou, se você quiser usar uma forma de você usar objetos, né? Que no caso é um ORM, você pode usar o Doctrine, ou tem outros sistemas para usar ORM também com PHP, tá? Então, os ORMs são formas de você fazer um mapeamento dos seus objetos direto para o banco de dados. Então, é um lance meio que, olha, não se preocupa com as tabelas, não se preocupa com o banco, deixa que o ORM faz. Vai lá trabalhar com orientação a objetos, e aí você faz depois a persistência desse objeto no banco e deixa que o ORM trata disso para você. Tá? Bom, questões de segurança no PHP. Isso é muito importante, tá? Afinal de contas, aplicações PHP rodam na internet. Quando você roda alguma coisa na internet, você deixa tudo aberto para o mundo inteiro. Então, vai ter gente acessando o seu site com as melhores intenções e vai ter gente acessando o seu site, seu sistema, com as piores intenções. Então, focar em segurança é muito válido, tá? Então, por exemplo, faça uma sanitização da entrada de dados. O que é essa sanitização, né? Por exemplo, você vai persistir dados no banco, coloca lá alguma coisa para impedir que as aspas sejam processadas lá no banco e gerem uma SQL injection para você, né? Se você vai usar o PDO, se você vai usar o Doctrine, eles vão fazer isso para você. Mas se você vai fazer na unha, por assim dizer, você vai ter que fazer a sanitização lá das suas informações antes de mandar para o banco. Você também tem que usar validação, né? Durante um tempo, eu também usava validação simplesmente no lado cliente. Então, descobri umas bibliotecas maravilhosas lá em jQuery, para você pôr em JavaScript, jQuery, para você fazer a validação, que a pessoa ia digitando, já ia validando na hora ali e tal, e aquilo era maravilhoso. Só que o problema é, basta que um atacante, por exemplo, desligue o JavaScript do navegador dele e pronto, a sua validação de dados que estava lá toda bonitinha já era, foi para o espaço.
Então, faça validação também no lado servidor. Faça com que o PHP valide as suas informações, tá? Por exemplo, tem um projeto brasileiro muito legal que é o Respect, e nele tem um validador de dados lá. Os frameworks, em geral, também vão te prover algumas bibliotecas para validação. Alguns frameworks vão te dar suporte para, por exemplo, você criar uma classe, essa classe vai gerar um formulário e vai também validar esse formulário. Então, isso é bem interessante, tá? Então, não confie simplesmente em validação JavaScript. JavaScript pode ser desligado e isso vai gerar ataques ao seu sistema. Então, faça a validação no lado servidor. E se você quiser fazer via JavaScript para poder ficar uma coisa mais rápido ali, você pode fazer também. Mas só não esqueça do lado servidor, que também é muito importante. Desenvolvimento orientado a testes, né, o Test Driven Development. É muito interessante também você ter código que testa o seu código. Por que eu digo que isso é importante? Porque assim, se você faz uma modificação em um sistema, em um site, o que seja, dificilmente você vai ter depois paciência para poder percorrer 250 telas procurando validar tudo aquilo que foi feito e todas as partes que de repente podem interagir com aquele código que você acabou de modificar. E além de não ter paciência, ainda tem um problema muito sério. Somos humanos e humanos esquecem. Então, uma forma de você não esquecer é você ter testes automatizados, testes que vão rodar lá na sua aplicação, vão testar a aplicação e vão dizer se está tudo ok ou não. No PHP, talvez o framework para testes mais conhecido seja o PHP Unit, mas tem outros, tem o Simple Test, tem o PUnit e por aí vai. Alguns frameworks oferecem o seu próprio ambiente de testes, mas eu acho que o PHP Unit ele é o mais conhecido e mais usado, assim, vale a pena conhecer. E assim, se você nunca trabalhou com desenvolvimento orientado a testes, faz o seguinte, depois que acabar esse Hangout, depois que acabar essa palestra aqui, vai lá no seu Bug Tracker, pega um bug que você tem para resolver em um sistema seu, escreve um teste para ele e tenta resolver usando o teste. Um só, sabe? Depois você vai ver que isso é legal, você vai começar a escrever para as demais partes do seu sistema. Mas comece a escrever testes que vai facilitar bastante aí depois do dia a dia, tá? E aí eu recomendo bastante o PHP Unit, você pode usar na linha de comando e tal, é bem interessante. Bom, use frameworks para desenvolvimento, a não ser que você tenha um problema muito específico que um framework pode mais atrapalhar, tenta usar um framework, tá? Eu uso e usei durante muitos anos o CodeIgniter, recomendo, ele é fácil de aprender, ele é pequeno, ele é rápido e ensina muito bem os padrões MVC, então é interessante. Se você quiser avançar bastante, vai para um Zend Framework 2, vai para um Symfony 2, que são interessantes também, vai para um Cake PHP, um Laravel, mas tenta conhecer um framework, tá? Talvez usar um Zend 2 ou um Symfony 2 logo de cara, assim, primeiro framework, seja um pouco forçado. Então tenta pegar uma coisinha menor, de repente um CodeIgniter vai te facilitar e vai te ajudar a resolver problemas mais facilmente, tá? Além dos frameworks, que são os chamados de full stack, que são os frameworks grandões e que vão te prover toda uma pilha de funcionalidades, né? Por que, por exemplo, o Zend, o Symfony, o CodeIgniter e o Cake são full stack? Eles vão te prover ali uma camada para abstração do banco de dados, eles vão ter validação de formulários, eles vão ter renderização de templates, eles já têm tudo dentro deles. Agora, por exemplo, se você quer fazer a renderização de templates com um certo framework, quer fazer testes com outro framework, você quer usar uma camada de abstração de banco de dados com outro framework e por aí vai, você quer integrar um monte de ferramentas, aí você pode usar um micro framework, tá? Que é um carinha que já vai te dar uma funcionalidade um pouquinho mais básica, não exatamente básica, mas ele em geral vai te servir para fazer roteamento, para poder fazer, de repente, validação de informações, esse tipo de coisa. E aí, por exemplo, você pode usar o Slim, que é um carinha bem interessante, você pode usar o Silex, que usa diversos componentes do Symfony. Esses dois são assim, os que eu já brinquei um pouquinho e posso falar deles, mas existem outros micro-frameworks por aí, tá?
O Slim, inclusive, ele é interessante porque o site dele é bem fininho, assim, sabe? Ele é Slim até no site, é engraçado o negócio. Bom, ah, que nem eu falei antes, né, negócio de Apache e tudo mais, por exemplo, ficar configurando servidores e não sei o que. Hoje em dia você tem opções muito interessantes para PHP que vêm já de outras linguagens também, que são serviços PaaS, né? Então é o plataforma como serviço. Você pode conhecer lá o Pagoda Box, que é muito legal o Pagoda Box. Nele você pode controlar o seu código, por exemplo, usando o Git, né? E aí você faz o deploy lá no Pagoda Box usando, de repente, um certo branch lá do seu Git, tá? O AppFog, que era o PHP Fog e agora virou AppFog, também é uma opção interessante, tá? E tem vários outros que você pode procurar por aí também, porque os serviços de plataforma para PHP estão começando a aparecer bem mais por aí. E são bem interessantes. Bom, mais informações para quem quiser. Conhece lá o PHP The Right Way. Conheço o Fig, que é bem interessante. Eles têm uma lista de discussão lá super movimentada. O site do Pair está aí. O site do Composer, é o getcomposer.org. O Packages são os pacotes para o Composer, tá? Então, assim, eu acho que o recado mesmo se você vai usar uma linguagem de programação, se você vai fazer parte de uma comunidade, se você vai se profissionalizar em alguma coisa, busque informações. Não fica contente com, de repente, o que você aprendeu num cursinho ou uma faculdade. Vai atrás. Não necessariamente fique super dependente de livros, porque livros demoram para sair, a tecnologia evolui muito rápido. Então, acompanhe a comunidade, siga as pessoas corretas pelo Twitter, sabe? Busca informações, tenta se manter sempre atualizado, participe de grupos de discussões, participa do PHPBB, do PHPSP, do PHP Rio de Janeiro, participa do seu grupo. Se não tiver um grupo na sua cidade, monta um, porque, assim, evoluir em comunidade é mais divertido, tá? Bom, falar de... Ué, cadê o próximo slide? Falar de perguntas aqui pelo Hangout fica meio difícil, mas depois aparece alguma coisa. Alguns links aí, tá? O meu blog é o infog.ksoft.info. Meu GitHub tá aí, é o Infog. Meu Twitter, Infog9. Meu e-mail tá aí, para caso alguém queira entrar em contato. Todas as imagens de fundo usadas nesse slide foram pegas no Flickr e todas elas estão em Creative Commons, ok? Valeu, pessoal. Legal. Valeu, Evaldo. Eu acho que a gente também não comentou aqui no comecinho, mas as perguntas que foram feitas lá no sitezinho do endereço que a gente disponibilizou, via Twitter, usando a hashtag PHPPB, a gente vai estar respondendo por aqui. Então, quem quiser fazer aí essa pergunta o Evaldo vai responder, a gente vai responder beleza. É isso aí. Eu queria fazer alguns comentários aqui sobre o que você falou, sobre... A gente discutiu um pouco aqui. Legal, vamos lá. Eu acho assim, eu anotei aqui algumas coisas. Aproveitando do final aí, já que você falou sobre seguir no Twitter, né, Ih, cadê o Abdala? Ih, caiu. Já ele volta. Né? Voltou. Problemas técnicos acontecem aqui. Sacanagem, né? O Google tá de marcação comigo. Só pode. Mas... Bom, mas esse negócio da comunidade, vamos conversar um pouquinho então, né? Já que ele está tendo problemas técnicos. É super importante também, eu acredito nisso, que você, isoladamente, é bastante difícil você descobrir novas técnicas, coisas que estão mais recentes, assim, e dou valor. É verdade. Em comunidade é muito mais fácil de você evoluir, porque você não vai querer ficar parado, né? Em geral, se você reúne uma galera para conversar, você vai querer falar, olha a ferramenta nova que eu descobri, olha esse padrão novo que é interessante, olha esse framework, sabe?
Então, você vai sempre querer buscar código para mostrar para aquele grupo e vai querer evoluir, claro, né? Então, e as pessoas também vão trazer coisas que você, de repente, deixou passar, né? Então, uma notícia pequena que você não viu, uma informação que você deixou passar ali, e alguém do seu grupo traz de volta isso para você. Isso realmente é bem legal. Então, eu acho que evoluir em comunidade é mais interessante e é muito mais rápido também. Além de ser bem mais prazeroso, né? Você estar em comunidade. Sim. E na questão de padrão de código, eu sempre gostei de seguir padrões, tanto que a Zend no, no documento dela para certificação, ela coloca lá um padrão de código a seguir, as escritas e tudo mais. E agora seguindo o pessoal do FIG lá no GitHub, o FIG um repositório lá que o rapaz escreveu o XML para configuração do Zend Studio, Eclipse e tal, para seguir o padrão. Tem algumas ferramentas, né, que deixam o código no padrão. Tem o PHP que é a Tools, que você baixa ele baixa ele no Linux, ele já vem com PHP Unit, outros padrões de Ctrl+C, Ctrl+V para pegar códigos malandrinhos e tal. Então eu sempre gostei e acho massa esse incentivo que a comunidade PHP internacional está dando para a galera, para deixar cada vez mais robusto o PHP e não cada um seguir o padrão que bem entende na cabeça, né? Porque isso daí pode ser ruim. Não, quer ver? Tem o pessoal lá da Sensio Labs, né, que é a galera lá do Symfony, disponibilizou uma ferramenta que é exatamente um arrumador de código, por assim dizer, né? Então ele tenta padronizar o seu código, né? Aqui está o De acordo site. com as PSRs, né? De acordo com as PSEs, exatamente. Então, assim, eu acho que não é legal você ficar dependente de uma ferramenta dessas. Por exemplo, eu vou programar sempre de qualquer jeito e aí depois eu passo a ferramenta e ela arruma para mim. Mas para você migrar código antigo que você quer padronizar e tudo mais, aí sim, vale a pena você usar ferramentas dessa forma aqui, ou então no começo, né, para você poder roda a ferramenta, depois roda um diff da versão antiga com a versão nova para você ver o que ela corrigiu e aí você mesmo já começa a programar daquele jeito e tentar dar menos trabalho para a ferramenta, é claro, né? Mas a ideia é essa, né? Não é você ficar 100% dependente da ferramenta. Eu tenho que programar e depois tenho que rodar isso daqui. Mas você saber que ela está ali, que ela pode ajudar, mas não necessariamente só com ela. Fato. Então, antes do Google me quicar aqui, eu ia comentar sobre o Twitter, que é muito forte a comunicação do pessoal da comunidade PHP pelo Twitter. Eu fico impressionado às vezes do tanto que os caras conversam lá e do tanto que eles debatem via Twitter mesmo coisas que são relevantes para a comunidade, né? Então, todos os líderes de projetos open source PHP estão no Twitter e estão falando sobre o que eles estão fazendo, sobre o que eles estão pretendendo fazer, sobre as dificuldades e chamando a comunidade sempre. Então, assim, eu acho imprescindível que quem está buscando informação acompanhe esses caras no Twitter, né? Eu acho que é muito importante que tenha essa comunidade. A Erika está vivenciando isso agora, né, Erika? Foi para fora e pelo Twitter está conhecendo todo mundo e está conversando com todo mundo e conseguindo contato com essa galera. E sim, o pessoal sempre muito aberto, né? Acho que não tem essa de negar alguma coisa, sempre estão abertos, né? E a outra coisa que eu queria comentar também sobre buscar informações é sobre o JoinGene, né? Que é onde eles estão colocando todas as palestras de todos os eventos que estão acontecendo. Então, estão disponibilizando todas as palestras e ainda tem debate. Eu gostei dessa palestra, não gostei, a avaliação da palestra, né? E lá também é uma fonte muito, muito rica de informação, né? Acaba que, além de você ver o slide da palestra, que pode fazer sentido, né? Muitas vezes, você ainda acompanha a discussão dos comentários e tudo mais. Tem o ProTalk agora também, né? Que são os vídeos filmados. Mas eu acho que ainda está começando, mas já tem algumas coisas legais. Sobre a evolução do PHP, que você comentou também, eu acho que
o próprio Facebook, ele ajudou muito o PHP a evoluir. Não sei se vocês acompanharam uma palestra, acho que foi da Infoquê, que teve um evento aqui no Brasil, ou foi de alguma dessas outras KiCon, sei lá, que um engenheiro do Facebook veio para o Brasil falar sobre as tecnologias que eles estavam utilizando lá no Facebook. E aí ele comentou sobre o hip hop, por que eles escreveram hip hop, por que motivou eles a escreverem e tal. E exatamente por limitações que a linguagem tinha, né? Eu acho que por eles terem identificado isso, também a comunidade começou a se mexer e também tentar evoluir um pouco mais a linguagem para poder atender as demandas que o mercado está exigindo, né? Então acho legal, assim, eu acho que realmente está evoluindo. Eu discordo um pouco de você, eu não acho que está evoluindo não, eu acho que a gente já estamos top, já estamos aí, já estamos legal. Pode melhorar, tudo pode melhorar, nada é perfeito, mas eu não acho que a gente está em processo de evolução, não. O PHP está no mercado, o PHP está bombando e eu acho que ele não é imaturo, ele não tem que evoluir ainda, não. Ele já é maduro o suficiente para estar em qualquer instituição, em qualquer corporação que seja, né? Sim. Casa Branca usa PHP se a gente for citar quem usa... Programadores, né? Foi mal, não entendi. Talvez um dos maiores inimigos mesmo do PHP sejam os próprios programadores, porque tem muita gente mas todos esses fatores que você citou aí sobre busca de informação e tem uma apostila de 2003, puta que merda, né? O primeiro resultado lá. E isso realmente influencia, né? Quem está aprendendo, cabe a gente estar divulgando e estar conversando sobre isso, que é o que a gente está fazendo aqui agora, para poder tentar mudar essa realidade e inserir as pessoas que estão chegando no mercado agora da maneira que a gente acha que é correta, né? Eu vi um Twitter... fala aí. O lance também é assim, né? O próprio Rasmus, né, que inclusive ele tá no Twitter. Dá pra, Então, Rasmus Nerda, né, que é o criador do PHP, ele mesmo, ele fala, gente, eu não sou um estudioso de linguagens, eu não sou um designer de linguagens, eu não sou um doutor nisso, eu sou um hacker que tinha um problema lá para ser resolvido, e eu resolvi da melhor maneira que eu pude. Então, assim, o PHP é do jeito que é por várias coisas que aconteceram, né? Então, assim, ele não foi criado para ser uma linguagem linda e maravilhosa e perfeita. Foi criado para ser uma linguagem que resolve. Não foi ligado com intuito comercial, né? De estar, exatamente. Exatamente. Então, assim, tem muito a própria história do PHP que a gente tem que conhecer também, né? Que não dá para você exigir que a linguagem tenha determinados recursos que ela não vai ter porque ela não foi construída com aquele propósito, né? Eu acho que o Ramos ele foi keynote do Sunshine, né? Agora que teve. Esse evento que teve agora. Ele falou muita coisa bacana aí, né? Ele falou muita coisa exatamente nessa questão de, olha, eu tenho um problema para resolver e eu vou resolver, sabe? Eu não vou ficar criando 50 classes antes de resolver o meu problema, né? Qualquer semelhança com Java é mera coincidência. Pense numa linguagem burocrática, né? Mas é aquilo, né? Da mesma forma que existem linguagens burocráticas, existem empresas burocráticas. Com certeza. Existem grupos burocráticos, então não necessariamente é ruim, né? Da mesma forma que o PHP ele pode ser tão bagunçado, é por conta da liberdade que ele dá. Agora, se por exemplo, vamos falar um pouquinho de Java. Se o Java não te dá essas liberdades, ele acaba te prendendo àquela burocracia e acaba meio que te prendendo a uma certa organização que você tem que ter. E aí no PHP não tendo essa obrigatoriedade, você acaba sim podendo fazer bagunça, né, por assim dizer. Aí, claro, cabe a você. Você pode fazer coisas muito legais com o PHP, tanto que está aí o WordPress, que o código dele não é lá uma coisa muito linda, tanto que está aí a Wikipedia, tanto que está aí o Facebook. Por quê? Porque foram pessoas que tiveram ideias, usaram uma linguagem para desenvolver essa coisa de repente de uma forma rápida, de uma forma que pudesse ser espalhado facilmente, né? Por exemplo, esses dias eu estava procurando um sistema de blog, que eu queria conhecer outras coisas além do WordPress. Achei umas coisas muito legais, mas, por exemplo, o negócio roda em Python, roda em Ruby, e tipo, eu não tenho servidor para isso, então eu acabei ficando com PHP, sabe? Porque PHP está mais espalhado mesmo. Então, você quer fazer alguma coisa, não rapidinho, mas você quer fazer alguma coisa que de repente vai ter uma visibilidade maior, PHP vai te dar essa visibilidade. Então isso conta também, não só a qualidade técnica da linguagem, muita coisa tem que influenciar. Claro. Legal.
Beleza. Tanto que foi o que aconteceu com o Facebook, né? Eles fizeram em PHP e aí foi crescendo de um jeito, o engenheiro lá até comenta, fala sobre, por que vocês não mudaram para Rails e tal? Ele falou, porque o tempo que a gente ia perder para reescrever tudo, e o Facebook está em constante evolução, então, tipo, eles iam escrevendo, o PHP ia crescendo com outros módulos, e a equipe de Rails nunca ia conseguir alcançar. Ele comentou que não deram conta, né? Que eles começaram e aí não deram conta de acompanhar, né? Isso, e acabaram indo pela ideia de, por que não, criar um compilador nosso, né, com as nossas necessidades, que imagina aquele case maldito aquele lá, case gigante lá, case, né? Um case de 50 tem um passo 22, aí o cara vai mudando, 22 para 23, 24. Meu Deus. Coisa de satanás, velho. Bizarro. Beleza. E aí, Érica? E aí? Tá na tua mão aí. Como é que vai ser? Vamos falar sobre produtividade. Produtividade, bora lá. Então, mas é um debate, todo mundo vai discutir junto. Vamos. Todo mundo vai discutir junto. Então, deixa eu colocar aqui os slides pra gente falar sobre Pomodoro. Pomodoro Technique. Vocês estão vendo? Sim, senhora. Sim. Então, há algum tempo atrás eu li um pouco a respeito dessa técnica, me interessei e eu comecei a experimentar só a extensão mesmo do Chrome. E realmente eu vi que é uma técnica super legal, você consegue manter um nível de concentração massa, assim, pelo tempo que é necessário. Então, por isso que achei interessante a gente discutir sobre essa técnica, né? Então, deixa eu voltar aqui. Vamos passar aqui. Esse slide é cheio de coisinhas fancy, efeitos engraçadinhos. Então, essa palestra, antes de mais nada, né, para quem não sabe, é uma palestra que foi do evento PHP Benelux, que aconteceu recentemente. E tem até um brasileiro palestrando lá, conhecido aí, amigo de Abdala, Rafael. Então, essa é uma das palestras que aconteceu nesse evento. Então, a gente a gente vai discutir sobre o que é que ele está falando aqui, né, pelos slides, como a gente fez no último evento. Esse é o cara que fez a palestra, né, os slides, no caso. Então, o que ele fala aqui, eu já dei uma olhada já nos slides, né, mostrando mesmo o básico sobre essa técnica. É uma técnica, uma metodologia para você manter mesmo um nível de concentração máximo por um período determinado de tempo. E esse cara que criou essa técnica tem um site, você pode baixar o livro que ele escreveu e explicou direitinho como foi que ele chegou nisso. Ele era estudante ainda na universidade, ele não conseguia se concentrar nos estudos, ele tinha umas dificuldades lá. E ele começou a prestar atenção e tentar se propor a parar só 10 minutos com concentração máxima, para ver se ele conseguia realmente absorver o conteúdo que ele estava querendo estudar. E assim ele foi desenvolvendo a técnica do Pomodoro, porque ele usou, o nome veio realmente aqueles timerzinhos de cozinha que tinha na casa dele, ele foi lá e pegou para poder sincronizar, né, para poder colocar como cronômetro. E assim, daí que surgiu o nome. Então, o que é que a técnica propõe? Que você passe 25 minutos 100% concentrado, assim, no máximo que você puder, em uma tarefa, e dê alguns intervalos, certo? Entre os pomodoros, você vai dar um intervalo de 5 minutos, e depois de 4 pomodoros, você vai dar um intervalo maior, de 15 minutos, para você realmente dar para levantar e tal, fazer mais alguma coisa, para dar uma relaxada na cabeça, nem na sua mente, e poder voltar para mais uma sequência. Então, são 25 minutos sem interrupção nenhuma, uma coisa de cada vez,
Esse aqui é o caso 15 minutos, né? Não, 5 minutos, tá certo. Mas é o intervalozinho que você dá entre um e outro. Né? E, então, aqui ele vai começar a falar alguns outros detalhes sobre time box, que são... o Pomodoro foi baseado nessa ideia do time box, que são intervalos de tempo, né? E aqui ele fala também um pouco sobre... Esses slides são meio estranhos. É porque você não vê, às vezes você não vê o todo, né? Quando você está passando esses slides. Enfim, mas essas interrupções... Ai, meu Deus do céu. Essas interrupções são muito custosas, principalmente para um programador. E tem aqui em algum lugar ele falando isso. Espera aí, eu vou chegar lá. Em algum lugar aqui. Enfim, uma interrupção, existem vários estudos aí, inclusive, falando sobre isso. Cadê a tela aqui? Falando sobre isso, que, no caso, uma interrupção é muito custosa para um programador, entendeu? Existem até estudos falando sobre isso, que é muito comum a gente estar super concentrado, desenvolvendo, trabalhando em algo difícil, e aí vem um telefonema, alguma coisa... E para você voltar a se concentrar no que você estava fazendo, sempre leva um tempo. Quebra o fluxo, né? Exato, quebra totalmente sua linha de raciocínio. Então, o que ele propõe com essa técnica é que você fique totalmente concentrado mesmo por 25 minutos e faça só esses pequenos intervalos. É muito legal porque você começa a se policiar de não se distrair, de não procrastinar. Por exemplo, de não ficar se distraindo com um monte de bobagens. Porque você tá trabalhando concentrado e aí, de repente, você lembra que estava esperando uma mensagem de alguém no Facebook. É apenas uma desculpa para você dar uma entradinha no Facebook, por exemplo. E aí você começa a se distrair com várias coisas. E por mais que você ache que mas é só um minutinho, são só 5 minutos, mas você já quebrou a sua linha que você estava antes de raciocínio, e para você voltar, você já vai levar mais um tempo. Então, várias pequenas interrupções dessas podem acabar com sua produtividade totalmente. Seu dia de trabalho, quando você vê, você não fez nada, porque ficou nessas pequenas distrações. E aí vem uma reunião também, coisas desse tipo. Então, eu achei bem interessante a experiência que eu tive. Eu instalei o plugin, uma extensão no Chrome, e comecei a usar. E aí você tem que ficar aqueles 25 minutos lá, não tem essa, entendeu? Aí, naquele momento que surge qualquer vontade de fazer uma coisinha, deixa eu pegar um café, deixa eu fazer isso aqui. Aí você, não, peraí, que vai, quando acabar... Deixa eu acabar meu Pomodoro, né? Deixa eu acabar meu Pomodoro. Aí depois você dá um intervalinho, 5 minutos, dá pra você... dá uma olhadinha no Facebook, tal, não sei o que, e volta. E aí, depois de 4, você faz uma pausa maior, de 15 minutos mesmo, para uma pausazinha maior, né? E assim, ele vai desenvolvendo o tópico durante esses slides, que eles estão meio ruins de passar, porque tá dando um efeito muito elaborado, assim. Mas era isso que ele estava falando, e a gente queria ouvir de vocês também, a experiência de vocês, se vocês já tiveram com o Pomodoro. O que é que vocês acham? Eu acho o uso do Pomodoro excelente, é tanto que, às vezes, quando eu tenho tarefas planejadas para o meu dia, eu tento montar uma lista, tem um app aqui também, de Pomodoro, que ele faz esse controle. Então, meio que eu monto uma lista das minhas tarefas, aí falo quantos... tempos de Pomodoro, né? Tipo, esse daqui vai levar 2 ciclos, essa tarefa 3. E aí eu tento separar e tento seguir, mas eu me distraio muito fácil, então o pessoal sempre gosta de conversar e tal, e eu acabo me prendendo. E aí foi o que a gente conversou antes de iniciar, né? O Chapéu de Pirata, que foi algo... eu conversando com o Christian Rizzo, acho que ele tá até vendo a gente aqui, numa conversa, assim, num café, ele comentou e eu não sabia, né? E, depois eu fui ver e é uma ideia excelente, que aí a galera percebe que porque às vezes você tá de fone, o pessoal vai te cutucar para conversar. Mesmo você estando de fone, concentradaço, som altão,
rock comendo solto, sei lá, axé comendo solto no ouvido. E aí o pessoal ainda te perturba. E assim, o chapéu de pirata, para quem não sabe, creio que esteja no artigo PMBOK, nos olhos dos outros é refresco, algo assim. E aí que quando você está focado, usando qualquer metodologia para produtividade, né? E ela seria uma. Aí você coloca um chapéu de pirata na cabeça e a galera vai perceber que aquele momento para você é importante e você não poderá ser interrompido, né? Existem níveis de interrupção. Claro que se o chefe chegar lá, você não vai mandar ele se lascar que você está ocupado, né? Também tem que ter noção, né? E aí, o chapéu de pirata. E aí você pode usar o chapéu, colocar um chapéu mesmo na cabeça, ou colocar algo no monitor, ou ter um objeto que seja visivelmente fácil, né? E tentar disseminar isso entre a galera. Eu não consegui ainda disseminar o chapéu de pirata lá no serviço, mas teve uma galera que deu uma animada no Pomodoro e a gente saiu distribuindo os apps aí pra galera lá, pra galera conhecer e praticar, né? E faz uma diferença sinistra no desenvolvimento, né? Faz mesmo. E E antes fora... de continuar, eu ia só fazer uma pergunta aqui para quem está vendo a gente no Twitter, se algum programador realmente programa ouvindo axé, se existe essa pessoa. Eu trabalhei... Érica, o Abdala conhece, o Rennerson Ian. Sério? Eu trabalhei com um camarada que ouvia déjà vu no ouvido, no fone, e alto. Muito alto. Eu falava, mano, você aguenta déjà vu, velho. Cara, deve ter alguém que escuta axé, né? Não é possível. Ah, certeza. Mas programando assim. Programando, escutando déjà vu. Como é que era a musiquinha? Como é que era a musiquinha do déjà vu? Detona lá e tal, rolando. Aquele tecladinho de fundo, maldito. Não, eu vou até comentar aqui do serviço. Tem o Diego Rego, tem os meninos que ouvem funk no fone. Sério demais. Demais. É batidão. Muito bom. Mas assim, existe. Hoje tá tão disseminado isso que agora não são só os nerds, né, que programam. Isso aí é o mercado, né? Mão de obra escassa e tal, e tem que aceitar essas figuras, né? Pai, mas os moleques são super gente boa, né? Fora a opção musical, são gente boa. Realmente, música para programar, assim, para concentrar, eu acho que ajuda bastante. Por exemplo, eu não consigo ouvir coisas em português enquanto eu estou programando, porque você acaba prestando atenção, né? E bons tempos quando eu não manjava nada de inglês, que eu conseguia ouvir música em inglês. Agora, aprendendo um pouco de inglês, eu fico meio que, droga, eu tô entendendo o que ele tá falando, então já começa a atrapalhar um pouco, né? Você presta atenção na música ali e acaba que atrapalha um pouquinho. E aí, sei lá, ultimamente, vocês conhecem o jamendo.com, é um site só de música livre, então lá tem banda assim do mundo inteiro, música do mundo inteiro, e é tudo música que as próprias bandas colocam lá e divulgam, então é muito legal. É claro que tem muita porcaria lá, tem muita música ruim, e também tem, digo assim, ruim de mal gravado mesmo, sabe, de fundo de quintal mesmo e tal, não do grupo Fundo de Quintal, mas... Mas é realmente mal gravado e tal. Mas lá também tem muita música muito legal, assim. Você tem que garimpar, mas você acha umas coisas bem interessantes. Eu achei muita banda fantástica. E é muito legal que lá tem muita coisa assim, em alemão, em francês, em espanhol e tal, que aí você bota. Você não presta atenção no que eles estão falando, você gosta do ritmo da música e fica uma coisa bem legal. Né? Música clássica também é legal para isso. Agora, voltando no Pomodoro, eu acho que a principal questão assim do Pomodoro é que essa questão, né, de, poxa, eu tenho que me concentrar por pelo menos 25 minutos. Eu consigo fazer isso. Não é possível que eu seja tão distraído, que eu seja tão avoado que eu não consiga me concentrar por 25 minutos. Quando você consegue se concentrar por 25, e depois mais 25 e mais 25, sua produtividade aumenta bastante. Porque, que nem o pessoal fala muito hoje em dia, o Facebook, o problema é que você acha que você vai ficar 5 minutos nele. Só que esses 5 vira 50, assim, ó.
Abri o Facebook, pronto, já passou 50 minutos. Tá, entrei numa máquina do tempo e passou 50 sem nem eu ver. Então, realmente comigo é mais o Twitter e tal, mas enfim, de qualquer forma também é problemático. Ah, então, quando você se compromete ali, eu vou me concentrar por 25 minutos, né? Depois eu vou descansar 5, vou fazer alguma coisinha, vou pegar uma água, vou tomar um café, sei lá. E depois vou me concentrar por mais 25. Você pensa, poxa, mas eu vou ter que parar a cada 25 e tal. Mas na verdade você também pode emendar um Pomodoro no outro, né? Que não necessariamente você tem isso é uma boa coisa, mas se você tiver uma atividade, de repente você sabe que vai levar 50 minutos e que você não quer parar, você pode emendar um Pomodoro no outro que não vai ter problema. Mas o importante também do Pomodoro é você ter as pausas, porque elas são tão importantes quanto os momentos de concentração. Então, Pomodoro é muito legal, vale a pena. Eu uso um aplicativo, acho que é Pomodroid, um negócio assim, no Android. E ele é bem legalzinho porque, além de ter todo o lance do Pomodoro, ele ainda fez meio que, ele gamificou o negócio, né? Então, você tem, se você conseguir fazer 8 Pomodoros, você passa pro Pomodoro Master nível 2, sabe? Você vai Ai, que ganhando legal. esse negócio lá. Sei. E aí você fica, poxa, legal, eu quero subir o meu nível de Master Pomodoro, Pomodorice. Pomodorice e tal. Então é interessante. Gamification é outro assunto bem interessante, mas uh, É, esse lance verdade. de usar Pomodoro é legal e, pelo menos assim, para mim ajuda bastante. Quando eu tenho uma tarefa que eu sei que eu preciso concentrar, eu uso ali um Pomodoro, eu tento, de alguma forma, comunicar às pessoas ao redor de que, olha, estou no meio de um Pomodoro, não posso ser atrapalhado. Fone de ouvido pode ajudar bastante, que nem É. chapéu de pirata, sei Chapéu lá, pirata é ótimo. sei lá, quando for numa Queria churrascaria, usar. traz pra casa da churrascaria aquela negocinho, sabe, vermelho, verde, bota em cima da mesa, assim, Estou comendo, né? Pode servir. pode me atrapalhar ou não pode me atrapalhar, ou então inventa alguma outra coisa, mas que desde que o seu grupo saiba que aquilo, o que que aquilo significa, né? Se o seu grupo também não souber o que que aquilo significa, não vai adiantar muita coisa. Mas Pomodoro é muito legal. Beleza. O lance é planejar, né? Planejar antes que vai fazer, porque não adianta também fazer o Pomodoro e não saber qual o Ah, problema que é. tem para resolver e tudo mais, né? O que eu gosto Hum, é disso, Mas em ter é uma julho do ano técnica planejado. passado. que você pode usar em outras coisas também. Eles recomendam até para estudar, por exemplo. Por favor, não me interrompam nesse momento. Boa, boa. Você A pode usar o Erika Pomodoro gosta. para qualquer coisa, né? Aquele site lá, o efetividade.net, que é do Augusto Campos, eu acho, é o criador lá do BR Linux. Ele fala bastante sobre técnicas de produtividade e tudo mais, ele fala de Pomodoro. Inclusive, ele já fez alguns textos falando as coisas como como arrumar um cômodo usando o Pomodoro, né? Então, Pô, tem várias coisas legais que você pode usar o Pomodoro e que você pensa que não, mas de 25 minutos em 25 minutos, você faz coisas grandes, sabe? É só querer mesmo. Verdade. legal. Eu ia falar da experiência de Commodore que eu tive, que foi quando eu fui para Brasília em julho, né? Que a gente encontrou. Foi em junho, julho, né, Ito? Foi. E aí eu passei uma tarde com o pessoal do Startae, que é uma empresa, né, de criação de produtos para startups. E aí, como eles trabalham com um período muito curto, é uma loucura, assim, eles lançam um produto em uma semana. E aí eu sentei do lado de um dos caras lá e ele tava usando a técnica de Pomodoro, né? Ele ia lá e fazia, botava lá no Android lá, eu acho que ele deve usar o mesmo aplicativo aí, né? Deve ter vários aplicativos, não sei. Mas ele utilizava isso, assim. Eu mesmo nunca utilizei a técnica, né? Nunca tentei, nunca, sei lá. Beleza, não consegui usar, né? Mas ele usava muito bem, eu fiquei assim, impressionado da forma, e ele seguia muito bem, era muito rígido, né? Aquele negócio, eu acho que ele já deve usar aquilo há anos, né? Ei, gente, Mas, uma atualização extraordinária. Temos um programador que programa ouvindo axé aqui no Twitter, Rafael Martins, ixi, Maria, Salvador, Bahia. Ele é de Salvador, né? baiano, Ele disse que tem dias que programa ouvindo axé.
Abdala, será que o Rigamonte não segue também esse padrão de E produtividade? aí, ele tá no Twitter aí também. swingueira? Fala aí, Giga. Fala aí, fala aí. Já que o irmão dele, né, é da banda, Bota o da banana banda com lá. cevada, né? Banana com Escuta, cevada, escuta. exatamente. É verdade, é verdade. Você falou aí de PMBOK aí, né? O bicho também é fã do PMBOK, se amarra. Pronto. Ele, né? Beleza, deixa pra ele. Beleza, galera. Pô, eu acho que é isso aí. A mensagem foi passada. Queria agradecer muito a presença aí do Evaldo, que quando eu sugeri pra gente fazer o evento, ele se prontificou muito rapidamente. Valeu, obrigado. Eu acho que é exatamente isso que a gente está precisando na comunidade, é a gente se conhecer, a gente conversar. Uhul! Uhul! É a gente conhecer, se conversar e trocar informações e tentar transmitir para quem está chegando aquilo que a gente acha que é mais correto também e manter a comunidade viva, né? Eu acho isso importante. E espero que a gente consiga se reunir mais vezes e que venham outros temas e que venham outros debates e que a gente se divirta, né? Eu me divirto aqui, né? É um momento de diversão também. E muito legal. Valeu, Érica, também. Érica tá do outro lado do oceano, né? Tá lá na Holanda. E quem precisar ir pra Holanda, ó, fala com a Érica aí, né? Tem muito emprego aqui, Né? hein, galera? Aí, tem muito Ou a emprego lá. galera, ou tem muita galera que precisa de alguma coisa de lá, né? Fala Tá, com a Érica também. E o Ítalo em Brasília, né? Então, assim, a gente conseguiu reunir pessoas de lugares diferentes e ter essa conversa, ter esse bate-papo, que eu acho que é muito produtivo, né? Maldito toolbox, né? Maldito. Mas beleza. Valeu, galera. Obrigado a todo mundo que participou no Twitter aí. O vídeo vai estar disponível, como o outro do Hangout passado também. A gente vai disponibilizar ele para quem não conseguiu assistir ele completo ao vivo e que assista gravado e que comente, que fale. E vamos para a comunidade, vamos conversar lá. Vamos parar de reclamar das coisas banais e ficar flotando na comunidade e debater o que tem, que faz sentido e que é o objetivo da gente. Beleza? Valeu. Beleza. Tá, valeu. Pode despedir aí, cada um aí. Falou, galera. Daí, Érica, Falou, Evaldo e galera. Ítalo. Até mais. Tchau. Tchau, tchau. Valeu. Valeu.